Frei Moza, a gente tem o que aqui, afinal das contas? Uma espécie de revolução profunda. Quando a gente fala revolução, é uma palavra meio forte, não é? Mas é um pouco isso que estamos vivendo nesse momento? Sem dúvida nenhuma. Eu, Até partindo do nosso Brasil. partindo aí das colocações do professor Carlos, eu apenas acrescentaria, e se nós somarmos a Índia, né, e somarmos o Brasil e a Rússia, não é? A Rússia no sentido depois que o Império Soviético se desmantelou, nós temos efetivamente Paquistão, tantas nações que não contavam e que hoje têm peso econômico, peso político e militar também. Agora, sobretudo, acho eu, e pelo que a gente tem se informado, os meios de comunicação estão provocando essa nova consciência e novos conhecimentos. Inclusive, nesse sentido, o Brasil é um país pobre. Como é pobre? Tem regiões paupérrimas. Mas, se você olha do ponto de vista industrial, do ponto de vista de laboratórios, nós estamos lá na frente, é impressionante. Então, há áreas onde nós somos primeiríssimo mundo e há áreas onde somos 50º mundo, né? E assim se começa a entender que essa divisão, sabe, primeiro mundo, terceiro mundo, ela não cabe mais, porque em todos os mundos há todos os mundos. Traduzindo, né? Mesmo nos Estados Unidos você tem terceiro mundo, quarto mundo, quinto mundo, uma camada muito pobre, miserável mesmo, né? E a mesma coisa no Brasil, nós temos entre os 8 mais ricos do mundo, nós temos um brasileiro, né? E dúvida. Outros que estão mais ou menos em ascensão. Traduzindo, é uma revolução, sim, na qual conta muito a comunicação, o conhecimento, né, que se expande cada vez mais, as tecnologias, das mais diversas formas de tecnologias, e também o fator que a gente não pode negligenciar, que é o fator populacional. Essas nações novas, elas vêm com uma força jovem, apesar, não é, da terceira idade contar muito, enquanto que as outras grandes nações, sobretudo europeias, elas estão com problemas demográficos bastante sérios. Já já nós vamos para o nosso intervalo, mas deixa eu ainda perguntar aqui ao professor, porque esse detalhe que não é secundário que o Frei Moza acabou de elencar, professor, com relação aos meios de comunicação, porque nós temos acompanhado nos últimos meses, especialmente, não é? Usando ainda essa palavra, essa revolução no mundo árabe, nem queremos dizer aqui muçulmano, porque alguns países são de domínio muçulmano, mas de modo geral são árabes, não é? E os árabes aí, a partir do Egito, começaram uma espécie de revolução e o mundo começou a descobrir que determinados países viviam um regime totalitário, fechado, essa coisa toda, e agora a mudança é inevitável. Eu diria que esse é o segundo ponto positivo da mudança geopolítica mundial. Justamente o movimento que eu chamo, eu classifico esses movimentos numa categoria conceitual só, que é a categoria do movimento político de democratização. A gente não pode falar redemocratização, porque eles nunca foram governados por governos democráticos, né? Mas na verdade é o seguinte: o que está acontecendo no mundo árabe, né, os ventos da democratização. O que eu acho que isso faz parte da história da humanidade, né? Eu, aproveitando o que o Frei falou antes, né, complementando o que ele falou antes, eu trabalho hoje com um conceito que é o conceito de desenvolvimento humano, que é um conceito muito mais amplo do que o conceito de desenvolvimento econômico, que me perdoe os meus colegas economistas, né? Sim, Mas o conceito de desenvolvimento econômico dos meus colegas economistas é apenas uma ferramenta de análise para entender o desenvolvimento humano, que para mim o desenvolvimento humano é a categoria mais adequada para se ler essa nova ordem política e econômica mundial, essas novas mudanças. Nós vamos entender melhor um pouco, entender melhor o que significa esse desenvolvimento humano, como é que foi se dando esse progresso no nosso segundo bloco. Então você não saia daí, é um rápido intervalo e já já estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, direto dos nossos estúdios em Belo Horizonte e da capital mineira para o Brasil, para a América Latina, Estados Unidos, a partir de Portugal, Europa, Norte da África, Oriente Médio. É a TV Canção Nova chegando a todos os cantos e recantos deste Brasil e mundo afora, e é uma alegria ter a possibilidade de levar até você essa partilha, esse conhecimento, tudo aquilo que o programa Em Pauta quer provocar nos corações, não é? Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Se você quiser mandar para a gente um e-mail, você já sabe o nosso endereço, empauta@cançãonova.com, é o nosso endereço eletrônico. Mas você também, de repente, sabendo de um tema que foi debatido aqui, mas não teve oportunidade de acompanhar, não tem problema. Você tem dois modos de rever o programa, tanto pelo site do Frei Antônio Moser, não é? Que é o antoniomoser.com, ali além de toda a agenda, os artigos e assim por diante do Frei Antônio Moser, tem também um link para rever os programas em pauta. E é claro, através do nosso blog, blog.cançãonova.bh, blog.cançãonova.com, não é? /BH. Isso mesmo, ali você tem acesso ao nosso programa Em Pauta também para rever aquele tema que de repente você não conseguiu acompanhar. Sempre no nosso segundo bloco a gente tem a oportunidade aqui, à medida do possível, de indicar alguma literatura, como estamos falando de dinheiro, de economia, de configuração mundial. Tá aqui uma boa receita para você, viu? Olha aí, ó. Dinheiro à Luz da Fé, é do Denis Duarte. E ele nos orienta a utilizar o ensinamento bíblico, a sabedoria bíblica, diante do dinheiro e da riqueza. Então é um livro muito interessante aí para você adquirir aqui pela editora Canção Nova. Dinheiro à Luz da Fé, do Denis Duarte. Tá ok? Continuando aqui, professor, o senhor dizia no final do primeiro bloco, hoje, muito mais do que esse desenvolvimento econômico, e aí o perdão não é aos economistas, mas o senhor frisava, sublinhava o desenvolvimento humano. É isto que os países estão se conscientizando, a valorização do seu povo, da sua gente, e que tem feito, portanto, que esse mesmo povo comece a tomar as rédeas do seu futuro, seja ele político, econômico, social, enfim? É esse mesmo, padre. Essa é a linha de raciocínio principal. E eu colocaria mais um detalhe no conceito de desenvolvimento humano. É desenvolvimento humano de sociedades conectadas. Aí que entra a ideia da revolução da informática e das telecomunicações, que realmente representaram e representam uma ferramenta valiosíssima para o desenvolvimento humano, né? Muito mais que somente para o desenvolvimento social. Mas a minha ideia, o conceito de desenvolvimento humano, vai um pouco na linha, né, do que o Frei Moser falou ainda há pouco, né? Que a gente tem que desenvolver realmente um raciocínio mais abrangente para entender o que está mudando, né? Na verdade é o seguinte, para mim, eu resumo de uma forma bastante rápida. Qual é a maior obra da humanidade até agora, né? O que a humanidade criou? Na verdade, para mim, a maior obra humana é a sua trajetória histórica, né? Então, é a partir da trajetória histórica da humanidade que ela construiu o seu desenvolvimento. Então, na verdade, a grande obra para mim da humanidade é o seu desenvolvimento humano, né? Para mim, isso é que eu coloco como a questão central para os governos, né? Porque eu gosto sempre de citar uma frase de um professor filósofo meu que dizia o seguinte: qual a questão fundamental na relação do governo com as suas populações? A relação principal é o seguinte: ao governo cabe fazer viver e deixar morrer. Então isso é uma responsabilidade muito grande para os governos, né? No relacionamento com as suas populações. Eu acho que esse é um dado novo na nova conjuntura econômica mundial, na nova ordem econômica mundial, que está destacando justamente isso. Quer dizer, está começando a aparecer a necessidade absolutamente imprescindível da mudança de relacionamento dos governos com as suas populações.
Tá certo. Agora, Frei Moisés, como é que o senhor avalia, por exemplo, nós temos a questão europeia, obviamente, né, os países nórdicos mais ricos e assim por diante, mas também esses países deveriam ser mais democráticos e assim por diante. Nós tínhamos aqui na América Latina regimes mais ditatoriais, não é? Mas que começaram a respirar esse ar mais democrático, mais participativo. O Brasil, de fato, tem estado aí na vanguarda desse processo, especialmente aqui na América Latina. Mas às vezes a gente ainda fica reparando, e você que está em casa certamente deve concordar comigo, que mesmo numa Europa tida como muito democrática, muito atenta a esses detalhes, a gente ainda repara certas discriminações, não é? Às vezes até por motivos religiosos, raciais, como acabamos percebendo ora na França, ora em outros países.